Supremo Tribunal Federal retoma a discussão sobre prazo para alegações finais em casos que envolvam colaboração premiada. Mães poderão amamentar os filhos durante as provas de concursos públicos. A lei sancionada e publicada no Diário Oficial da União vai entrar em vigor no dia 18 de outubro. Ministério Público do DF lança cartilha para ajudar ex-presos no processo de reinserção na sociedade. Em Brasília, testemunhas de defesa são ouvidas no julgamento da acusada pelo assassinato do ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela. E ainda, Augusto Aras toma posse como Procurador-Geral da República. Saibam que a nota forte desta nossa gestão há de ser o diálogo. Olá, boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje a discussão sobre o prazo de apresentação de alegações finais em casos envolvendo colaboração premiada. A repórter Daiane Garcês acompanhou a sessão e tem outros detalhes. Oi, Daiane. Boa noite. Boa noite, William, e a todos que acompanham a TV Justiça nesta quinta-feira. Exatamente, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento e, por maioria, entendeu que delatados têm o direito de apresentar as alegações finais depois dos delatores. Isso porque a maioria entendeu que os delatados, de acordo com o entendimento dos ministros, eles têm esse direito diante de vários argumentos que foram apresentados aqui durante o julgamento. Pois é, para entender melhor o que são alegações finais, elas representam aquela última fase do processo, antes da sentença, em que os réus podem se manifestar. Portanto, é o último momento que eles têm, a última chance que eles têm de apresentar as manifestações, os argumentos. Lembrando que o julgamento começou ontem com a apresentação, a leitura do voto do ministro relator Edson Fachin. Ele que reforçou dois aspectos. Um, que não há legislação que trate dessa questão de prazo para delatores e delatados apresentarem as alegações finais. E também disse que, neste caso julgado, a defesa teve acesso a todas as informações, como interrogatórios e também provas. Vamos ver como foi hoje a retomada do julgamento com o voto do ministro Alexandre de Moraes. No habeas corpus, o ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, alega que, na condição de delatado, deveria ter apresentado as alegações finais depois dos delatores. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou se tratar de interesses contrários. Para ele, o delator não busca a inocência porque já fez acordo de colaboração. Quer sim o sucesso das investigações do Ministério Público na obtenção de provas a partir das informações fornecidas por ele. E também a condenação do delatado. Do que se trata a peça formal das alegações finais do delator? Fornecimento ao processo e ao juiz de todos os argumentos que entender necessários para conseguir efetivar sua delação, auxiliando o órgão acusador a obter uma sentença condenatória. Logo, o delatado tem o direito de falar por último, quando assim solicita, sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. O ministro Roberto Barroso acompanhou o relator, ministro Edson Fachin, ao negar o habeas corpus. Ele destacou que a fase de alegações finais não traz novidades ao processo. E caso isso ocorra, é aberto um novo prazo à defesa. E destinou parte do voto para alertar o impacto da decisão do Supremo diante do cenário atual do país no combate à corrupção. Foi estratégia da defesa. Foi aberto prazo específico para falarem depois das alegações finais dos colaboradores premiados. O que aqui se decidir repercutirá em todos os processos que envolveram colaboração premiada. Esta inovação importante do direito brasileiro já vinha na legislação desde lá de trás, mas foi melhor detalhada em lei subsequente, que permitiu o desbaratamento de verdadeiras quadrilhas que saqueavam o Estado brasileiro em todos os níveis da federação.
Na sequência, depois do ministro Barroso, quem votou foi a ministra Rosa Weber. Eu vou dar aqui um resuminho de cada voto para que vocês possam entender. A ministra Rosa Weber alertou os ministros de que é preciso garantir a interpretação da legislação com relação a garantir os princípios da ampla defesa e do contraditório. E lembrou que, neste caso de delatores e delatados, é preciso dar um tratamento igual. Na sequência, foi o ministro Luiz Fux, ele que falou bastante do aspecto apresentado pelo ministro Edson Fachin, o relator. Ele disse que nem o Código de Processo Civil e nem a Lei 12.850 de 2013, essa que trata da delação, não trazem nada com relação a prazo de quem deve apresentar as alegações finais. Diante disso, ele acompanhou o relator. Na sequência, a ministra Carmen Lúcia, ela que negou o habeas corpus, a defesa de Márcio, disse que não tinha por que falar em nulidade, porque ele não ficou prejudicado pelo fato da ordem de apresentação das alegações finais. No entanto, a ministra Carmen Lúcia acompanhou a maioria na questão da tese, de que os delatados devem apresentar as alegações depois dos delatores. O ministro Gilmar foi bem rápido e botou uma frase que ressaltou bem, chamou bem a atenção, que é preciso combater a corrupção, mas sem cometer crimes. Na sequência, veio o ministro Ricardo Lewandowski, que disse que houve sim, neste caso, um gravíssimo erro e prejuízo à defesa de Márcio, a partir do momento em que a Justiça de Primeiro Grau negou a ele o direito de apresentar as alegações antes dos delatores. Depois o ministro Celso de Mello, que falou também que retirar, neste caso, o direito da defesa a apresentar depois, que seria suprimir totalmente o direito à ampla defesa. E, por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Ele que adiantou o voto, mas disse que vai apresentar o voto por completo, com todos os detalhes, na próxima sessão. William. Muito obrigado pelas informações. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, também acompanhou a sessão do plenário desta quinta-feira, está aqui com a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, William. No final da sessão, houve uma discussão sobre modulação de efeitos nesse habeas corpus, né? Você pode explicar isso melhor para a gente? Vamos lembrar apenas que o julgamento ainda não foi encerrado, deve ser retomado na próxima quarta-feira, com o voto do ministro Dias Toffoli, ministro Marco Aurélio também, que não estava ao final da sessão, não pôde votar. O ministro Dias Toffoli disse que esse é um caso de grande repercussão e que todos os ministros devem se manifestar. Mas o ministro Luiz Fux, antes mesmo que o ministro Dias Toffoli se posicionasse e suspendesse a sessão, ele sugeriu que fossem modulados os efeitos da decisão nesse habeas corpus, para que essa decisão, essa tese que deve ser fixada, de que as defesas devem ter uma ordem sucessiva de apresentação para não violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, ele sugeriu que isso fosse feito, mas uma polêmica foi instaurada no plenário do Supremo Tribunal Federal, então eu acredito que esse deva ser um tema que também pode ser retomado na próxima quarta-feira. A modulação dos efeitos, para que ela seja aprovada no plenário, são necessários pelo menos 8 votos dos ministros a favor para dizer se essa decisão vale daqui para frente ou se ela pode alcançar decisões condenatórias já proferidas lá para trás e, com isso, anular essas sentenças que, porventura, tiveram as defesas, de uma certa forma, violadas do seu direito de ampla defesa. Então, a modulação deve ser discutida ainda na próxima semana, mas o julgamento não terminou. Dias Toffoli e ministro Marco Aurélio ainda devem votar. Esse é o primeiro julgamento a ser realizado na próxima quarta-feira. Já temos encontro marcado, então, na quarta com esse tema novamente no plenário. E o programa Plenárias desse final de semana recheado de muita informação sobre esse tema, né? Não só sobre esse tema, mas as sessões extraordinárias que aconteceram na quarta-feira de manhã, na sessão de hoje e na quarta-feira à tarde. Tá bom, Karina, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço, Felipe. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tomou posse hoje em cerimônia no Palácio do Planalto. O discurso prometeu atuar com independência e autonomia. A nomeação de Augusto Aras como Procurador-Geral da República foi publicada no Diário Oficial da União ontem à noite, horas depois de ser aprovado no plenário do Senado, onde teve 68 votos a favor e 10 contra, em votação secreta. Durante a posse no Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira, Aras afirmou que o Ministério Público tem a missão de defender o Estado democrático de direito e as liberdades individuais. E disse ainda que vai priorizar o diálogo na gestão dele. Saibam que a nota forte desta nossa gestão há de ser o diálogo. E por este diálogo eu entendo que poderemos contribuir para solucionar os grandes problemas do Brasil.
A seguir, o Superior Tribunal de Justiça comemora o Dia do Surdo. A maioria dos funcionários do Departamento de Digitalização da Corte tem deficiência auditiva. Essa causa é uma causa permanente, é uma causa de todos os dias, né? Testemunhas de defesa são ouvidas no quarto dia de julgamento de Adriana Vilela, acusada de mandar matar o pai, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, a mãe e a empregada da família. A testemunha de defesa, Regina Luna, disse que conheceu a acusada num grupo de terapia. Segundo as investigações, Regina foi apontada como os olhos de Adriana durante o assassinato e também como a responsável por contratar os executores já condenados. Regina negou participação no crime. Eu me senti muito constrangida e assim desesperada para provar que eu era inocente. Porque eu tinha que... E foi exatamente isso que eu fiz. Quem conseguiu provar que era inocente fui eu. Nesta quinta-feira também foi interrogado o ex-cunhado de Adriana. Enio Peste disse que mesmo depois da morte do irmão, em 1983, manteve contato com Adriana e a filha dela, Carolina. A defesa leu e-mails trocados entre Adriana e a mãe para tentar mostrar o bom convívio entre as duas. A primeira testemunha disse das inúmeras demonstrações de afeto entre Adriana e seus pais, ao contrário do que a defesa da acusação fala por causa de uma única carta. Na realidade, inclusive, nós lemos diversos e-mails que comprovavam, após essa carta de 2006, um relacionamento absolutamente amoroso, absolutamente gentil entre eles. Já o Ministério Público buscou traçar um perfil da ré, questionando Enio sobre a relação de Adriana com os pais. O promotor Maurício Miranda contestou a tese de latrocínio, roubo seguido de morte. Ele disse que os executores não levaram do apartamento as joias de maior valor. Neylor disse que foi convidado para praticar um crime aqui em Brasília e que as vítimas seriam pessoas idosas. Então não se trata de vir num apartamento para pegar os objetos que estavam no apartamento. Se fala de vir em Brasília para agredir pessoas idosas que estavam aqui. Então o objetivo era a morte. Nos próximos dias vão ser ouvidos peritos e mais testemunhas de defesa. O interrogatório de Adriana Vilela ainda não tem previsão. Segundo o Tribunal de Justiça, o julgamento deve se estender até o próximo sábado. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal iniciaram hoje em Campina Grande a terceira fase da Operação Famintos, que investiga fraudes em licitações e desvios de recursos da merenda escolar na cidade de Rainha da Borborema, na Paraíba. Repórter Michele Chiapa tem os detalhes. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, uma prisão preventiva e outra prisão domiciliar. Além disso, um servidor público da Secretaria Municipal de Educação foi afastado. Ele é suspeito de ser o responsável pelas irregularidades nas licitações referentes à merenda escolar em 2018. Nessa terceira fase da Operação Famintos, foram apuradas fraudes em licitações, falsidade ideológica e participação em organização criminosa. De acordo com a investigação, uma empresa teria sido beneficiada de forma ilícita com contratos da prefeitura em valores superiores a 10 milhões de reais. Para ajudar no processo de reinserção na sociedade de pessoas que saíram do sistema prisional, o Ministério Público do DF lançou uma cartilha. Nela, o ex-detento pode encontrar, por exemplo, endereços de onde tirar documentos. Quem passa pelo sistema penitenciário, mesmo após ter cumprido pena estabelecida pelo Estado, enfrenta o estigma de ser um ex-presidiário. Há preconceito, dificuldade para arranjar trabalho e necessidade de se readaptar. Segundo o Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem mais de 800 mil presos atualmente, o que torna o país a terceira maior população carcerária do mundo. Mas, após deixarem a prisão, muitos ex-detentos não sabem o que fazer para serem inseridos novamente na sociedade. Foi pensando nisso que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios publicou a 2ª edição do Guia do Cidadão Paranoá e Itapuã. O guia conta com endereços e telefones como sugestões de locais onde dormir,
comer, continuar os estudos, tirar documentos e buscar auxílio jurídico. Para o promotor de justiça, Delson Ferro, responsável pela publicação, a iniciativa é uma forma de mostrar às pessoas que se envolveram em infrações penais que um novo começo é possível. Porque muitas vezes está discriminado, né? A pessoa cometeu um crime e ela quer, às vezes, melhorar de vida, quer ter um outro norte. E esse guia ajuda a pessoa a ter um norte. Se ela quer trabalhar, se ela quer estudar, se ela quer assistência à saúde. Essas medidas buscam mudar a realidade, como a de Emerson, de 30 anos. Ele ganhou a liberdade de volta em 2016, após cumprir 6 anos de pena. Eu estou trabalhando, estudando, né, para ser professor, para passar no concurso público e de alguma forma fazer um trabalho de prevenção, de conscientização, um trabalho pedagógico, educacional, para que esse jovem da periferia ele não cometa os mesmos erros que eu. Os interessados também podem ter acesso à cartilha pela internet. Basta acessar o site mpdft.mp.br. 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo. No Superior Tribunal de Justiça, a maioria das pessoas da equipe responsável pela digitalização dos processos tem deficiência auditiva. A comemoração no mezanino do STJ contou com as presenças de ministros, senadores, servidores e da equipe responsável pela digitalização dos processos do tribunal. O departamento é formado, em sua maioria, por pessoas com deficiência auditiva. Eles têm quase 100% de foco no trabalho por causa da deficiência. Então esse foi uma virtude, um privilégio a mais que se descobriu quando nós trouxemos o primeiro grupo em 2009 aqui para o Superior Tribunal de Justiça. Os números revelam o acerto dessa decisão estratégica do STJ. Desde 2009, já foram digitalizados mais de 1 milhão de processos, 374 milhões de páginas. A equipe é hoje referência nacional no setor público. Outras organizações também decidiram adotar essa estratégia, como os tribunais de justiça do Distrito Federal e do Paraná. Eu fico feliz de estar aqui e ver o Superior Tribunal de Justiça com essa sensibilidade de inclusão com as pessoas surdas, 10 anos, e provando que pode sim incluir as pessoas, fazer esse abraço social. Para o ministro Sérgio Kukina, o dia 26 de setembro tem um significado especial para o Superior Tribunal de Justiça. Essa causa é uma causa permanente, é uma causa de todos os dias, né? A comemoração do aniversário apenas simboliza, expressa, né, o cuidado, dá visibilidade ao cuidado que o STJ vem tendo ao longo dos anos com o interesse dos seus colaboradores surdos. Você vai ver daqui a pouco, sancionada a lei que permite mães amamentarem os filhos durante as provas de concurso público. Pela lei, a mãe pode amamentar a cada intervalo de 2 horas. O tempo permitido é de até 30 minutos por filho. Foi sancionada a lei que permite às mães amamentar os filhos durante as provas de concurso público. A norma entra em vigor no mês que vem. A legislação que permite às mulheres amamentarem durante a prova passa a valer em 18 de outubro, 30 dias depois da publicação no Diário Oficial da União. O direito é assegurado a quem tem bebê de até 6 meses de vida. É preciso informar a situação antecipadamente à comissão organizadora do concurso. Pela lei, a mãe pode amamentar a cada intervalo de 2 horas. O tempo permitido é de até 30 minutos por filho. E nessas saídas da sala vai estar acompanhada por um fiscal. O professor de Direito Administrativo esclarece: a mãe já podia se ausentar com esse objetivo. A lei garante a compensação de horário. Ela agora tem o direito de sair para amamentar o seu filho por aí até 30 minutos, só que esse tempo que ela ficou fora do local de prova, esse tempo não será perdido, ou seja, ela vai poder acrescentar esse tempo ao término da sua prova. Essa lei ela é restrita a concursos realizados pela União ou suas autarquias, tá? Então, se algum concurso estadual ou municipal venha a se realizar, há necessidade de uma lei local, uma lei municipal ou estadual que venha regulamentar esse direito. Kelly aguarda ansiosa pelo Daniel, que deve chegar no próximo mês.
Ela, que tem investido pelo menos 3 horas por dia aos estudos, se sente aliviada com a lei. Eu já estava com medo, né, achando que eu não ia conseguir fazer as provas. Não tinha como. Meu marido ia levar meu filho, mas como que eu ia amamentar, né? Porque tem toda essa questão de acharem que a gente está indo verificar cola, tudo isso. Eu poderia muito bem ser expulsa do processo seletivo, né? Então, acabou que eu nem ia fazer as provas, mas com essa nova lei aí foi ótimo. Hoje, a partir das 8h30 da noite, a TV Justiça exibe o documentário O Silêncio dos Homens. O filme aborda a questão de gênero e os dilemas da masculinidade. Acho que um problema que pode surgir quando a gente fala do silêncio dos homens... Na produção do documentário foram ouvidas mais de 40 mil pessoas, que relataram situações que envolvem a criação e a postura cobrada dos homens. O estudo, feito em parceria com o Consórcio de Informações Sociais da Universidade de São Paulo, revelou que o silêncio e a falta de expressão emocional desencadeiam vários problemas comportamentais que atingem toda a população. Com suas emoções todas trancafiadas. Isso para mim explica muito por que os homens têm que competir o tempo inteiro, ou botar a sua vida em risco o tempo todo pela honra, ou entendeu? Para provar que é homem, para não levar um desaforo para casa. E após a exibição do documentário, a TV Justiça faz um debate especial ao vivo. Os convidados são a psicóloga Valesca Loyola, o juiz Benhur Visa, o advogado Virgílio Andrade e o ator Adriano Seri, da Companhia Os Melhores do Mundo. E você pode participar. Mande suas mensagens ou perguntas pelo chat da TV Justiça no YouTube. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Viviane, boa noite. Boa noite, William, e boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro por Santa Catarina. O Ministério Público Federal divulgou hoje que o Instituto do Meio Ambiente do Estado, o IMA, foi condenado por racismo institucional. O IMA excluiu a comunidade quilombola da administração do Parque Estadual do Rio Vermelho, em Florianópolis. O Instituto deve pagar R$100 mil à Associação Quilombola Vidal Martins. Outra notícia do Ministério Público Federal. Agora em Goiás, procuradores da República pedem a exoneração do superintendente regional do Instituto do Patrimônio Artístico Nacional do Estado ao Ministério da Cidadania. Segundo o texto, Alisson Cabral não tem perfil e formação para o cargo. A nomeação dele, segundo os procuradores, contraria o princípio da impessoalidade e eficiência previsto na Constituição. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, divulgou o relatório da ação penal contra o ex-senador Valdir Raupp, do MDB de Rondônia. Ele responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo recebimento de R$500 mil de propina no esquema de corrupção da Petrobras. A divulgação dispensa a leitura do relatório no dia do julgamento, que está marcado para o dia 29 de outubro, na segunda turma do Supremo. Bem, o giro fica por aqui. Todas as reportagens do Jornal da Justiça estão no YouTube, TV Justiça Oficial. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.